Espírito, amor e fé, receba todos vocês nessa casa abençoada por Deus, pela espiritualidade, que prepare esse ambiente há muitas horas, para que cada um receba o que está precisando. Eu sempre insisto em esclarecer isso, porque a partir do momento que você adentra, vocês já estão sendo beneficiados com todas as vibrações da espiritualidade. Porque aqui há uma proteção muito grande. Por isso que a gente se sente tão bem, tão confortável, tão em paz. É por isso. Por isso eu faço questão, a todo domingo, de reafirmar, para que vocês saibam que a partir do momento, não só nessa casa, como em todas as casas, vocês já estão sendo protegidos, amparados, e de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um, vocês estarão recebendo. Para que isso se torne mais intenso na nossa vida, vamos nos conectar com Deus e com a espiritualidade, fazendo oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do guardar de todo mal. Pois que o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Antes de nós começarmos, eu gostaria de dar 2 recados importantes da casa. Primeiro, que é sábado que vem, o seminário com o André Sobreiro, a partir das 14 horas. Não pague ingresso, mas nós estamos solicitando 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa dividir com o Severina, que ele vem de Severina para nos fazer, dar esse ensinamento, e conosco, para ajudar os nossos irmãos necessitados. E dia 6 de abril será o nosso brechó. Vocês sabem que sem a colaboração de vocês, com as doações, é impossível a realização disso. Então, por favor, não só vocês que estão aqui, mas peça para os vizinhos, 25 vizinhos para cá, 25 vizinhos para lá, pede para os parentes, tudo nos serve, tudo. Sapato, roupa, aparelho doméstico, prato, copo, tudo aqui é aproveitado. Então fica o nosso pedido, vamos fazer, já estamos em campanha e a gente pede a colaboração de todos vocês, porque vocês sabem das nossas necessidades. A casa precisa disso. A casa não sobrevive sem pagar aluguel, sem pagar luz, sem pagar faxineira e mais ainda a comida que é distribuída às terça-feiras. Então nós temos necessidade. Vejam bem, a espiritualidade nos dá o trabalho, a oportunidade do trabalho. Então vejam vocês, é hora de arregaçar a manga, porque não basta só a gente ler, estudar, mas nós temos que pôr em prática. E de que maneira? Trabalhando, trabalhando, trabalhando e ajudando, ajudando, ajudando. Esse é o nosso pedido, viu? Nosso SOS para vocês. Hoje nós temos imenso prazer de receber essa nossa querida Rosalie Gago, que já faz parte da nossa casa, né, Rosalie? E vem até quando vai vir. Mas é tão bom, porque senão você se sente bem. Obrigada. Rosalie, vamos fazer o sorteio, bem? 16. Ai, o Ivo, nosso amigo. Aí você fala que ele vai dar Olha aí, ó. O amor jamais te esquece, olha. Bem sugestivo, viu?
vontade, minha querida, a casa é sua. Ah, sim. Bom dia. Bom dia. É sempre muito prazeroso vir a esta casa. Eu recebo sempre abraços generosos, olhares generosos, vibração muito boa, e então é com muito prazer que eu venho aqui, né? Escolhi hoje para falar com vocês um tema que vai parecer uma reflexão atual, mas na verdade é uma reflexão que tem vindo através dos séculos, até desde que o homem adquiriu o pensamento contínuo e começou então a se questionar. Bom dia, Vá, querida, tá boa? E começou então a se questionar sobre problemas existenciais. Vocês não vão se lembrar dos nossos tempos de homens da caverna, mas a história faz a gente se lembrar disso. Quando a gente vê algum filme, quando a gente lê alguma história, quando a gente vê algum desenho de muitos milênios atrás, e a gente então percebe que aqueles primeiros homens que começaram a se comunicar entre si estavam saindo de uma fase muito restrita para uma fase um pouco mais social, ou seja, o homem estava saindo da sua fase egocêntrica, em que ele só vivia para ele mesmo, ele lutava, ele pescava, ele caçava para a sua sobrevivência, e ele passa para um período seguinte, mais avançado, que é quando ele descobre a lei de sociedade, e ele percebe então que há outras pessoas ao seu redor com as quais ele deve se comunicar, com as quais ele deve se inserir dentro de um contexto. E ele percebe então que ele se atrai mais por algumas pessoas do que menos por outras, dependendo das atividades. Ele percebe que existem fêmeas que o atraem mais do que outras, e ele então vai atrás dessas mulheres e acaba então formando aquilo que hoje nós conhecemos como a conquista da estrutura familiar. Foi assim que se iniciou há muitos milênios o conceito de família, né? Baseado na lei de conservação da espécie, porque o homem precisava satisfazer as suas necessidades tanto quanto a mulher, né? Mas, independente desse aspecto da conservação da espécie, o que mais ressalta nessa época é justamente o começo da aplicação da lei de sociedade, em que os homens entre si passam a respeitar os limites do outro. O caçador, que ia em grupo, porque claro, a união faz a força, então eles se reuniam para caçar os grandes bisontes, os grandes búfalos, os grandes animais. Ele percebe que juntos eles conseguem abater um grande animal e com aquela carne manter muito mais pessoas. Então eles passam a ter essa convivência, entre aspas, profissional, onde o caçador percebe que sozinho ele consegue caçar, ele consegue pescar, mas o seu produto é menor, é mais limitado. E em grupo isso pode crescer. Então, além dele criar aquele grupo familiar que vivia dentro das cavernas, a sua mulher e a sua prole, aliás, a família primitiva tem isso de interessante. O homem protegia a sua fêmea não apenas por sentir que ela devesse ser protegida, mas porque ele devia ter também a certeza de que aquela prole era dele, para a continuidade da sua vida, da sua estirpe. Então vejam bem, lá primitivamente o homem consegue entender e vivenciar a lei de sociedade e a lei da conservação da espécie. Mas ele também percebe que muitas vezes
aquilo a que ele se propõe não dá o resultado que ele esperava. Muitas vezes, um amigo do grupo é chifrado pelo bisonte. Muitas vezes, uma corredeira qualquer carrega um amigo seu rio abaixo e nunca mais é visto. E ele começa a se perguntar: o que acontece com esse que desapareceu? O que acontece com essa criança que nasceu, mas morreu em seguida? Para onde vai? E da onde que ela veio? O que é que anima esse corpo que está aqui perto de mim? Essas perguntas existenciais começaram lá atrás, há muitos milênios, mas persistem até hoje. Essas perguntas são as perguntas que normalmente nós nos fazemos quando temos um ser querido que parte de volta para a pátria espiritual e a gente pergunta: puxa, mas o cara era tão bom, não podia ficar um pouquinho mais com a gente, né? Ou então falar: puxa, o sujeito é tão bom, por que sofreu uma doença tão prolongada, uma doença tão sofrida? Será que é bom desencarnar rapidamente? Ou será que é melhor ficar doente e ir se acostumando com a ideia de voltar? Essas perguntas todas fazem parte da filosofia espírita. Se nós procurarmos no Livro dos Espíritos, nós vamos achar uma parte em que há todas as explicações que os espíritos dão a Kardec quando ele pergunta essas coisas, não dessa forma direta como eu estou fazendo para vocês, mas ele pergunta e os espíritos respondem. Não basta apenas isso. Acontece que nós hoje, na atualidade, nos perguntamos também muitas outras coisas. Por que está acontecendo isso comigo, que procuro ser generosa, procuro participar, procuro ser boa, tento viver dentro de uma retidão moral, e comigo acontecem tantas dificuldades, e com o vizinho aqui, que é um sujeito, que é um crápula, que maltrata a mulher, que não cria bem os filhos, para ele tudo é fácil. Porque para mim é tão difícil. Esse para mim significa para nós hoje a reflexão da manhã. Nós temos como único ponto de referência cada um de nós. Eu, Rosali, só eu, encarnada, sei aquilo que me pega no calo, eu sei aquilo que eu desejo realmente, eu sei aquilo que eu sou realmente. Ninguém mais sabe disso. Nem o meu marido, nem minha filha, nem o meu vizinho, ninguém. Eu sou única. Dentro do mundo encarnado, ninguém sabe além daquilo que eu posso mostrar, ou além daquilo que eu quero mostrar. Porque muitas vezes a gente mostra outra coisa que não é a gente. A gente disfarça, a gente inverniza, né, a nossa carinha de pau e manda bala e os outros acreditam. E a gente faz isso. Vejam bem, Emmanuel diz com grande propriedade o seguinte, que o próximo é a ponte que nos leva a Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos numa casa espírita, que aliás eu quero parabenizar a direção da casa, que estou vendo que cada vez que eu venho tem mais pessoas, né? Sinal que as pessoas estão procurando também reconhecer e conhecer um pouco mais da doutrina. Uma doutrina que consola, né? E gostei da lembrança da Ierta de dizer que aqui na casa tem que pagar a luz, tem que pagar a limpeza, tem despesas. Isso a gente enfrenta na casa que eu também frequento, que é o Espírito Consolador. Todos nós temos grandes vantagens. Nós chegamos aqui, encontramos tudo muito limpo, as cadeiras limpas, a gente pode sentar sem medo de se sujar, não é? Mas a gente se esquece que alguém precisou fazer esse serviço.
E é preciso colaborar. Quem não pode vir ajudar, colabora de outra forma. Dá R$5 por mês, que 5 de cada um, no final do mês junta 300. Né? Dá quase para pagar uma faxineira, né? Pro mês inteiro. Então, desculpe, né, falar isso, mas é que era a hora de dizer. Bem, nós espíritas, quando nos preocupamos com essa parte da doutrina, com a parte filosófica da doutrina, não nos limitamos a perguntar de onde a gente vem, porque lá a resposta está fácil, né? A gente vem do mundo dos espíritos, a gente já se habituou dentro da doutrina espírita a saber que nós estamos aqui de passagem, que a encarnação é um período breve, muito breve, tão breve que nem nós temos ainda consciência dessa brevidade. Nós não temos noção do que é ser eterno, porque a gente não hoje, plena consciência do que somos, né? Mas nós temos também interesse de saber, como espíritas, para onde que eu vou? Também está fácil. Vários livros espíritas explicam para onde a gente vai. A gente vai voltar para a pátria espiritual, ou seja, nós vamos voltar para o lugar de onde viemos. Então, para que a gente vem aqui fazer? Fazer o quê? Vem aprender a tingir cabelo? Vem aprender a fazer alguma coisa para sua família? Vem aprender como é que cozinha? Vem aprender como é que dirige um carro e trabalha? Enfim, para que nós estamos aqui? Essa pergunta já não é a mesma pergunta que aquele homem das cavernas fazia. Para ele, as perguntas mais básicas, hoje são as básicas para nós, aquelas lá eram as piores. O que acontece depois que morre? Por que ele estava tão bem aqui lutando comigo, agora ele está morto, todo ensanguentado aqui no chão? Para onde que ele foi? Por que está assim agora que não responde? Não é? Além dessa pergunta, nós espíritas fazemos outras perguntas. A gente pergunta: por que acontece isso comigo e não acontece com o outro? Por que agora isso veio acontecer comigo? Por que não veio acontecer numa outra época que eu estava mais equilibrada, né? Que eu estava bem, eu podia suportar? Foi acontecer justo agora, parece que veio tudo de uma vez. Não é isso que a gente pensa? Então vejam bem, essas questões também existenciais fazem com que nós, espíritas, delimitemos a nossa vida, fica delimitada num espaço em que eu que sou o centro, eu que tenho a minha visão de mundo, eu não posso ter a visão de mundo que qualquer um de vocês tem. A visão de mundo que eu tenho, da realidade que eu enxergo, é baseada nas minhas experiências, baseada nos meus estudos pessoais, baseada na minha prática de caridade e de amor. Então, eu sou o ponto de referência. O que é um grande perigo. Por quê? Porque se eu ficar preocupado só comigo, eu vou fazer isso daqui se transformar num sentimento que é negativo. Eu vou começar a pensar de forma egoísta, ou seja, tudo tem que se viver em função de mim. Vejam que já mudou o tipo de pensamento. Quando eu estou falando de eu como referência, eu estou dizendo eu como alguém que vai enxergar o mundo, não como alguém que vai receber aquilo do mundo. Então, aqui, este eu é um eu que se expande. Não é um eu que converge, que traz para si. Certo? Esse que converge é esse egoísta, que não é aquele que eu quero. Bem, este eu aqui, ele precisa ter consciência da realidade em que ele está. Como o homem da caverna também tinha. Chegava de manhã cedo,
Ele via que estava claro e ele falava, bom, é hora de sair para caçar, porque alguém precisa comer. A mulher tinha que comer, os filhos tinham que comer, então ele tinha que sair. Nós também somos assim. Nós temos preocupações do agora. Então eu tenho aqui, eu tenho a minha preocupação do agora. Mas eu tenho, além dessa preocupação do agora, uma outra preocupação aqui, ó, que é a preocupação de, é agora, mas eu estou num lugar, num determinado lugar. Eu estou preocupada agora em resolver os problemas, mas os problemas têm que ter um lugar. Então, aqui eu tenho uma outra preocupação, que é o lugar. Essa tríade, ou seja, esse conjunto de 3 grandes pontos de preocupação, formam dentro da filosofia espírita principalmente, uma coisa que veio de lá da filosofia clássica, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, que foi também um grande precursor do espiritismo, e que naquela, em latim, que é a nossa língua mãe, ficou sendo conhecido como ego, ic e nunc. Ou seja, eu faço parte de um tempo que é agora e estou neste lugar. Deu para entender bem isso daqui? Bem, essa tríade aqui, então, é um tempo determinado que nós temos aqui de encarnação, daqui até aqui. Cada um de nós tem o seu tempo de encarnação. Eu tenho lá, vamos supor, 83 anos de encarnação para viver. Nesse período de 83 anos, vou até tirar o egoísmo daqui para não atrapalhar mais não, porque eu não gosto dele. Nesse período aqui de encarnação, eu sofro uma série de dificuldades. Eu enfrento uma série de problemas. Eu me deparo com grandes problemas que normalmente não ficam só na minha alçada para solucionar. Muitas vezes um grande problema que eu enfrento depende do meu chefe no trabalho, depende da mãe do meu marido, depende de um amigo a quem eu pedi um favor e não me dá resposta, depende de outras pessoas. E eu fico me perguntando, mas eu estou aqui, eu estou agora precisando disso, por que ninguém lembra de mim? É outra pergunta existencial. Por que ninguém lembra de mim? Eu estou aqui agora, por que acontece isso comigo? Bem, aí é que vai chegar o que me interessa. Nós espíritas sabemos que nós não somos apenas o que estamos vivendo numa encarnação. Eu, Rosali, eu existo antes de Rosali e vou existir depois de Rosali. Este período todo aqui, em que eu me chamo Rosali, este período aqui é um período pequenininho, como eu disse para vocês, muito breve, muito pequeno, dentro da linha da eternidade. E qual é essa linha da eternidade que eu disse para vocês? Daqui para cá tem muito e daqui para lá tem muito também. Então eu tenho na minha vida presente, eu tenho um passado e tenho um futuro. Na verdade, o que é que eu tenho de concreto hoje, agora, Rosali, aqui, nesta casa espírita? Só esse instante. O que eu comecei a falar no começo da palestra já acabou, já está lá no passado. Está lá longe já foi. E aquilo que eu gostaria de falar está no futuro, dependendo de eu realizar. Então, o futuro
depende do presente. Mas o presente acontece em decorrência do passado. Tudo aquilo que eu faço na vida atual ou em vidas anteriores, tudo vai refletir aqui. Tudo. Até o que eu fiz aqui na minha existência. Algumas coisas que eu fiz aqui vão refletir aqui também. Um maltrato que eu fiz a algum animal. Aqui, uma resposta torta que eu dei para os meus pais quando eu era mais jovem. Tudo aquilo que eu sofro, entre aspas, hoje, tudo aquilo, sofrer significa passar, né? Não é, por isso que a gente fala paixão de Cristo, né? É um tempo de passagem de dores, né? Tudo aquilo que eu sofro, tudo aquilo que eu passo em decorrência do que eu fiz. É uma consequência natural do que eu fiz. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. Não importa se eu fiz há 10 minutos ou se eu fiz há 20 anos. Importa que se eu fiz, aquilo está gravado. E aquilo que está gravado, de alguma forma, vai ter uma decorrência, vai ter uma consequência que vai aparecer mais tarde. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que muitas vezes as pessoas falam, mas como que pode, né? Tem lá escrito assim, causas atuais das aflições. Por que atuais? São estas, que dentro da existência a gente faz e agora repercute aqui, no meu presente. Repercute agora. Então eu fico com aquilo na cabeça, puxa vida, por que aconteceu isso comigo? Ah, alguma coisa eu fiz. Se não fiz lá, eu fiz aqui. Mas a consequência é uma decorrência natural daquilo que eu pratico. Ou seja, toda ação tem uma reação igual e contrária. Isso é uma lei de física, lei de uma ciência. Está comprovado isso, vou repetir. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Ou seja, se eu pratico alguma ação contra a Hierta, um dia, não sei quando, aquilo que eu pratiquei vai voltar para mim, é contrário, vai voltar. Na mesma intensidade, do mesmo jeito, para eu sofrer de alguma forma, na mesma intensidade em que eu a fiz sofrer. Por isso que a lei é essa, toda ação provoca uma reação igual e contrária. Vai e volta, a vida é um elástico. O que eu faço, eu vou receber de volta. Então se eu faço mal, eu só posso receber o mal. Mas se eu faço bem, eu também recebo bem. Por isso que em Espiritismo a gente sempre fala assim, que quando a gente pratica a ação da caridade, a gente está fazendo primeiro para nós. Não é primeiro, não importa se é primeiro ou se é depois. O que importa é que a reação é igual e contrária. Olha que lei divina maravilhosa. Tudo que nós fazemos vai ter um troco na mesma intensidade. Vai ter uma volta na mesma intensidade, com o mesmo peso. Então, se eu faço bem aqui, um dia qualquer, se não é aqui, é lá no fim da minha vida existencial, eu vou receber de alguma forma. Se eu faço orações por pessoas que já desencarnaram, tem gente que fala assim, mas para que eu não vou orar não, porque senão atrapalha. Não é que atrapalha, oração nunca atrapalha. Mas, quando eu faço orações por pessoas que já desencarnaram, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cultivando amizades espirituais que na horinha que eu estiver aqui,
vai estar ali para me receber e vai dizer: que bom que você está aqui com a gente de novo. Eu vim aqui porque você me ajudou uma vez. Então eu vim também te ajudar. A reação é igual e contrária. Tem mais do que isso. Muito mais do que isso. Quando eu penso nessa faixa existencial do nosso presente, esse presente, vamos dizer, bem maior, né? Bem elástico aqui. Quando eu penso nesse presente, eu penso assim: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na família certa? Será que eu estou com o marido, com a mulher, com os filhos certos? Porque eu não mereci esse filho problemático desse jeito. Eu não mereci a sogra. Não vou falar de sogra outra vez. Sabe o que é? É que eu sou sogra. Que eu sempre falo. Porque eu imagino que o meu genro passa. Né? Mas, vejam, a gente merece aquele vizinho. Esse é um exemplo que eu sempre brinco também dou. O vizinho que varre a rua assim e deixa bem na divisa, assim, para a enxurrada levar para frente da casa da gente. Não é isso? Eu mereço isso? Por quê? Por que acontece isso comigo? Com certeza para eu exercitar a minha paciência, com certeza para eu perceber que o outro ainda não é moralmente evoluído como eu sou, e respeitar o tempo de maturação. É preciso uma porção de reflexões quando eu penso: será que eu estou no lugar certo? Eu estou. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, menos eu pergunto isso de mim. Porque sempre eu vou tendo consciência cada vez mais ampla de que eu estou no lugar certinho, com as pessoas certinhas. Não tem dúvida. Jesus disse isso: não vou dar fardo pesado para ninguém que não possa suportar. O meu jugo é leve. Quando ele fala isso, a gente esquece, né? Porque depois de 50 anos de casado, a gente fala assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais, né? Não, mas eu vou cuidar bem, porque na próxima, desse eu escapo. Mentira! Se pensar assim, vai voltar de novo. Vai aprender a amar. Vai aprender a amar. Uma das coisas que eu gosto também de me lembrar é de uma passagem que eu li há pouco tempo, a respeito de um sujeito que comentou por um jornal de uma grande cidade. Não foi aqui em Rio Preto. Rio Preto é a cidade segunda melhor do estado para viver, né? Mas não foi aqui em Rio Preto, foi numa outra cidade muito maior. Um espírita mandou uma carta para o jornal dizendo que ele publicamente estava informando que ia deixar de ser frequentador do centro, porque ele estava cansado. Ele ia lá, ouvia sempre a mesma coisa, os palestrantes sempre falavam as mesmas coisas, e ele então não tinha mais, ele chegava lá, não tinha nada que acrescentasse, né? E, para surpresa do jornal, no dia seguinte em que isso foi publicado, chegou uma resposta de um também leitor espírita, dizendo o seguinte: eu vou dizer só basicamente aquilo que interessa ao amigo que diz que vai deixar de frequentar o centro espírita, porque ele diz que nada alimenta o seu espírito ouvindo sempre as mesmas coisas nos mesmos dias. Eu sou casada há mais de 30 anos, a minha mulher faz almoço todos os dias, eu como arroz e feijão todos os dias, eu como a comida que ela faz todos os dias. Algumas vezes a comida é tão boa que eu como mais e até me faz mal, mas eu não deixo de me alimentar. Da mesma forma como ela me alimenta e alimenta a família cozinhando, o centro espírita alimenta a nossa alma. Ela precisa de um alimento diário.
Por isso que a gente estimula sempre as pessoas que frequentam as casas espíritas a estudarem. Por quê? Quando a gente estuda, a gente amplia o campo de visão. Esse meu eu aqui, ele se expande. Ele vai se expandindo cada vez mais. Porque tanto mais eu vou estudando, tanto mais eu vou aprendendo. O dia que alguém falar, não preciso mais aprender, pode ir embora. Pode ir embora. Não tem razão nenhuma para ficar, porque aqui nós estamos aqui para aprender. Aprender a respeitar, aprender a tolerar, aprender a compreender e, sobretudo, aprender a amar. Sobretudo, aprender a amar. Mas não amar aqueles que a gente tem ali que ficam bajulando a gente. Esses são fáceis. Eu quero ver aprender a amar aquele que fala da gente por trás. Eu quero aprender a amar aquele que eu ainda não conquistei, que eu tento conquistar e a pessoa é refratária. A pessoa fala, eu não quero nem saber. Entendeu? A gente chega, a pessoa já sai. Puxa, mas o que será que eu fiz? Não vai lembrar, porque às vezes não foi aqui que eu fiz e está refletindo aqui. Foi alguma coisa que eu fiz lá atrás e que está esquecidinha. Então, esses assuntos dentro da doutrina espírita são essenciais para que a gente aprenda a refletir, aprenda a pensar, aprenda a usar o raciocínio lógico que hoje nós conquistamos. Porque o raciocínio lógico é uma conquista. Não pensem vocês que foi Deus que deu para nós isso daqui de graça, não. Se hoje nós pensamos, nós falamos, nós nos expressamos, nós discutimos, nós debatemos, nós estudamos, é porque foi uma conquista nossa. De vezes que nós viemos aqui, muitas e muitas vezes, e fomos ampliando a nossa bagagem de experiência. Quando alguém se depara com um vídeo de uma criança de 4 anos tocando magnificamente uma peça clássica ao piano, alguém pergunta assim, mas como que é possível? Claro que é possível. Ela está aqui com 4 anos, mas ela tem uma memória todinha para trás, que ainda está viva nela. Coisas assim, fatos assim, é que nos fazem pensar. Quem sou eu? Eu não sou nada. Se eu me comparar a uma Madre Teresa de Calcutá, não vou comparar com ela, que ela é uma figura mundial, né? Vamos comparar com uma figura menor. Vamos falar de Chico, que é brasileiro. Vamos falar de menor ainda. Vamos falar da nossa mãe. Quer um exemplo melhor de capacidade de amar do que uma mãe? Nós somos iguais a ela? Não somos. Nós temos a mesma capacidade de amar? Não temos. A mãe do assassino que vai ser julgado é a mulher que está cheia de amor na porta do fórum esperando para ver o minuto em que ele passa para entrar. E derrama de amor um olhar para ele. Isso é amor. Independente do que o outro faça. Mas é preciso que para esse amor exista o outro. O outro. É preciso que haja o próximo. O próximo de dentro de casa, o próximo do vizinho, o próximo da nossa casa espírita, o próximo do meu trabalho, o próximo de qualquer situação, o próximo que eu preciso aprender a amar, respeitando o que ele é, porque ele é a somatória disso tudo. Ele é um conjunto de experiências que deu uma bagagem diferente da minha. Não é porque ele é diferente que eu não vou amar. É justamente porque ele é diferente que eu vou amar.
Ele vai me ensinar coisas que eu não sei. Ele vai me passar coisas que eu não conheço. Ele vai ampliar o meu mundo. Se hoje eu tenho um olho que enxerga assim, com a experiência do outro que é diferente, eu vou ter uma visão maior, assim. Vai ampliar o campo de visão. Vejam bem, quando eu penso então, dentro da doutrina espírita, eu estou no meu lugar certo, agora era a hora de acontecer isso, eu não posso ficar restrita, limitada, só ao período da minha existência. Eu tenho que pensar, de alguma forma, hoje eu estou limpando, decantando, depurando todos os meus problemas negativos para poder, numa outra existência, aqui no futuro, ser um pouco melhor e praticar melhor a caridade, praticar melhor o amor, conseguir fazer da minha vida um ponto de referência como modelo, como Jesus é o modelo para nós. O ideal é isso, é a gente chegar a esse ponto de ideal, de ser modelo, porque nós somos, querendo ou não, nós somos modelos das pessoas. As pessoas olham para nós e muitas vezes nos copiam e a gente não fica nem sabendo. Sem nenhum problema. Isso daqui, gente, em casa nós sabemos disso. Quantas vezes a gente se depara com uma reação de um filho, fala, mas meu Deus do céu, como é que esse filho foi falar isso? Foi falar porque ele ouviu a gente falar. Em alguma outra ocasião. Porque ele não recebeu a devida orientação. Então, tudo o que eu sou, no meu lugar, agora, eu sou certinha, no lugar certinho, na hora certinha. Para terminar, eu só vou lembrar a vocês a parábola do festim das bodas, que vocês conhecem. Que Jesus explica ao evangelista que não se deve chegar a um festim, a uma festa de casamento e se sentar perto dos noivos. Por quê? Porque é capaz de que a família ou o próprio noivo diga, olha, muda de lugar porque agora chegou meu padrinho, chegou alguém mais importante. E como vai ficar a nossa situação de ter que levantar daquele lugar, que era um lugar de maior visão, um lugar mais importante, vou ter que sentar lá no fim? Então é melhor que a gente chegue e sente no fim. E então o noivo diga, ó, vem pra cá, eu quero você perto de mim. Olha que diferença. Isso Jesus explicou. O que ele quis dizer? Sejamos humildes no lugar onde nós estamos. Sejamos conscientes do lugar que podemos ocupar, mas de forma humilde, servil. Nós viemos aqui para servir. Jesus, que é muito maior do que nós, falou isso, que ele veio para servir, por que não nós? E quando eu falo do agora, o agora, para lembrar também dentro do Evangelho, vamos lembrar da parábola do homem incauto, que preocupado que o armazém dele já estava pequeno para guardar tantas sementes, ele deitou aquele dia pensando, amanhã vou levantar, mandar construir um armazém maior, e o anjo de guarda dele falou, bobinho, você vai voltar hoje. Não é? Então, nós temos que saber que o nosso lugar deve ser um lugar humilde, nós temos que saber que nós somos importantes, mas nós temos que aprender a respeitar o próximo, como ele é, usando dele para chegar a Deus, e temos que saber também que o nosso momento é um momento ideal para o trabalho.
Porque é para isso que nós viemos, para servir, não para ser servidos. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo olhar generoso de cada um de vocês. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos imensamente. Linda lição. Nossa, maravilhosa. Você me fez lembrar, a gente não sabe até onde acaba a justiça divina e onde começa o amor divino. Ela se mistura. Porque a justiça divina faz com que nós esqueçamos isso daí. Para que a gente tenha dignidade para viver aquilo lá. Então, por isso que a gente esquece. E tem uma historinha que eu vou contar para vocês que eu acho ótima, que eu vi do Haroldo Dutra. Ele falou, vocês imaginem se não tivesse o esquecimento, que é uma dádiva da justiça divina, um casalzinho, ela tem 25 anos, ele tem 26 anos, casa. Ela engravida, nasce um menino, ai que lindo, como vai se chamar? Vai se chamar João. E quem é João? João, meu bem, era o Antônio, que há 60 anos atrás você matou porque você era sócio dele. E a sociedade começou a dar dinheiro, você foi egoísta e matou o seu sócio. E não roubou só o dinheiro dele, roubou eu também. E aí ele fica se sentindo culpado, vão para um shopping com essa criança cresce. E toda herança, tudo que ele trabalhou, ele vai deixar para o João, porque ele tirou do João. E é a forma de retornar. E essa criança vai para o shopping, faz birra, se joga no chão, e ele, em vez de ser um bom pai, e falar, levanta daí, senão você vai apanhar, ele fala, ai João, eu te matei há 60 anos atrás. Então, quer dizer, não tem dignidade para resgatar tudo que ele precisa. Está aí a justiça divina, a bondade divina, que a gente esqueça tudo. Porque a gente esquece que a gente sabe, né, Rosário? Por isso que a gente vive incorrendo no mesmo. Muito obrigada, querido. Tá? Não apaguem não, que eu quero tirar fotografia disso dessa linha. Foi muito bom, não foi, pessoal? Cada vez a gente aprende mais. É isso que ela falou, eu fico assim, nossa, eu me alimento disso daqui, dos aprendizados. Duro por em prática, muito difícil, entre o aprender e o executar. Mas a gente chega lá, com boa vontade a gente chega. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por tudo, pelo aqui, agora, e te pedimos, ó Pai, nos fortaleça, para que as nossas atitudes, o nosso aproveitamento espiritual seja o melhor na nossa evolução. Pai nosso,